Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2025, terceira fase. Nesta terça-feira, dia 29 de abril, véspera de feriado, né? Dia 1º de maio é feriado, amanhã é dia 30, último dia, então véspera de feriado. Mais um feriado, né? Para muitos é bom pra caramba, para outros é muito ruim, mas tudo para uns é bom, para outros é ruim. E o que é ruim para um é bom para outro. E assim a vida segue. É, então, tivemos o início dessa terceira fase. E tivemos alguns jogos abrindo logo essa rodada da Copa do Brasil. Né? Deixa eu botar aqui. Copa do Brasil. Tivemos de cara duas partidas no mesmo horário. Tivemos o Internacional, o Inter de Porto Alegre, o Colorado, vencendo o Maracanã por 1-0, apenas 1-0. Teve um gol anulado, pênalti perdido. Maracanã, clube cearense, se eu não estiver enganado, vai jogar em casa agora. Se fizer 1-0, bagulho em bola. Então, não tem nada definido nesse jogo internacional em Maracanã. Muito menos no jogo que está aqui na descrição desse vídeo. Retrô e Fortaleza jogaram e na Bacia das Almas, já no apagar das luzes, o Fortaleza consegue empatar com o Retrô. É isso mesmo que eu falei. O Fortaleza consegue empatar com o Retrô. Retrô, se não estiver enganado, é da Série C. Né? Se não estiver enganado, o Retrô ele jogou a final contra o Sport, não foi isso? Foi isso, jogou a final contra o Sport pelo Campeonato Pernambucano. E, cara, a fase não muito boa do Fortaleza está se prolongando muito mais do que dos outros anos. Uns anos para trás, vamos pegar aí 2 anos para trás, 2024, 2023, o Fortaleza sempre teve uma oscilação. Daqui a pouco essa oscilação passava e o Fortaleza deslanchava. Só que o Fortaleza tá com oscilação, a gente já está indo para maio. Na minha opinião, que acompanho o Fortaleza mais de perto desde 2019, tá? Desde 2019, 2019 não. Eu acompanho o Fortaleza de 2017 para cá, 2017, 2018 para cá. Cara, tá sendo uma oscilação bem complicada e bem demorada, né? Nesse recorte, óbvio, né? Fortaleza está em fase de grupos de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. A gente sabe de todas as dificuldades que tem, uma porrada de campeonato, viagem pra cacete, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Tu passa mais tempo voando do que em terra. A gente entende, né? Mas a coisa tá mais demorada. Tá? Alguns números não melhoram, tá bem complicado. E o Fortaleza. Porra, cara, eu não tô querendo, de maneira nenhuma, desmerecer o Retrô, tá? De maneira nenhuma desmerecer o Retrô. Mas a gente está falando de um time que está numa fase de grupos de Libertadores, um time que fez um grande Campeonato Brasileiro do ano passado, por isso foi para a Libertadores direto, foi vice-campeão de Sul-Americana, é, no futebol do Nordeste ainda é o principal time, né? O futebol cearense dos times lá é o que está numa condição, olhando até
para a Bahia, que tem o Bahia e o Vitória agora. Ainda está na frente, o futebol cearense. E aí a gente falar do empate, falar o Fortaleza conseguiu empatar com o Retrô, parece estranho, mas não é. Mas não é estranho. É a realidade. E essa realidade, apesar de eu defender muito, né, por tudo que a gente já viu, né, de vez em quando eu acho injusto as críticas da torcida, por tudo que o Vojvoda já fez pelo Fortaleza, é a mesma coisa que eu faço em relação ao Abel no Palmeiras. Olha o que o Abel já conquistou no Palmeiras, e a torcida do Palmeiras vira e mexe para me dando uma porrada no cara. Eu sei que nada para sempre. Sei que tudo tem início, meio e fim. Mas mesmo assim eu defendo. Mas a coisa no Fortaleza está um pouco diferente dos outros anos. Então a gente vai falar aí de Retro 1, Fortaleza também 1. E na minha visão, esse empate para o Retrô vai trazer uma certa frustração. Por quê? Apesar. A gente vai falar aqui sobre o jogo, mas o gol foi no final do jogo. Então vai ficar com uma certa frustração retrô de não ir jogar agora no Castelão contra o Fortaleza, precisando de um empate. Porque se vence de 1-0, pode jogar fechadinho com o Fortaleza e tentar a classificação. Então vamos falar sobre esse jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Retrô, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver falando live, e você pode dar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que o frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. O jogo foi bom, jogo animado. Foi um jogo animado. Nos 90 minutos, quem é que foi melhor, na minha opinião? 90 minutos, quem foi melhor foi o Retrô. O Fortaleza criou algumas boas oportunidades, criou o goleiro do Retrô, fez boas defesas, sim, fez grandes defesas. Eu acho que é, é, o goleiro do Retrô fez defesas mais, mais difíceis do que a do Fortaleza. Deixa eu até pegar aqui um número aqui rápido. Deixa eu pegar aqui. Porque quando eu olho pelo, pelo computador, aqui na minha frente, o notebook, não aparece. Deixa eu, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui uma situação. Tendo alguns jogos aqui, ó, rapaz, tivemos o Maringá empatando em 2-2 com o Atlético Mineiro. Meu pai do céu, o Fluminense está jogando, São Paulo está jogando. Jesus do céu. O Atlético Mineiro tá feia a coisa. Deixa eu pegar aqui a estatística aqui pelo celular. É melhor. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Impedimentos. Desempenho geral, que ataque. Vamos lá. O Retrô deu 21 chutes. O Fortaleza também. O Retrô deu 8 chutes em direção ao gol. O Fortaleza 6. O Retrô deu 8 chutes para fora. O Fortaleza 7. O Retrô meteu uma bola na trave. O Fortaleza também meteu uma bola na trave. O Retrô teve 5 chutes bloqueados. O Fortaleza 8.
Agora a parte que eu queria. Desarmes. O Retrô desarmou 8 vezes e o Fortaleza 9. Defesas do goleiro. Defesas do goleiro. O goleiro do Retrô defendeu 5 vezes. O do Fortaleza defendeu 6. Era isso que eu queria saber. A do Fortaleza defendeu 6. Bolas afastadas, 17 do Retrô e 12 do Fortaleza. Interceptação da defesa, 12 do Retrô e 10 do Fortaleza. Bloqueios da defesa, 7 do Retrô e 6 do Fortaleza. Então, cara, olhando aqui os números, posse de bola, teve mais posse de bola o Fortaleza. Fortaleza também fez mais faltas, fez 15 faltas contra 9. Fortaleza tomou 4 cartões amarelos e o Retrô 2. Escanteio do Fortaleza teve 8 e o Retrô 5. Mas vamos lá. Os números estão bem parelhos. Agora, o Retrô, na minha opinião, durante 70%, 70% do jogo, de 70% a 80% do jogo, o Retrô foi mais organizado do que o Fortaleza. Cara, o Fortaleza está com um problema grave, gravíssimo de confiança. Quase todas as jogadas dos os jogadores não têm confiança. Apesar do Davidson ser um cara muito confiante, o Davidson tem todas as. Fica o pode falar do Davidson, mas ele é um cara muito confiante. Ele não tem medo de tentar. Mas a coisa não consegue fluir. A coisa não consegue fluir no Fortaleza. Nenhuma jogada que o Fortaleza faz para o ataque é uma jogada limpa. Uma jogada limpa. É sempre muito na empurrança. É muito mais na força, trombando, tropeçando. O Fortaleza tem que fazer muito mais força. O Fortaleza, nesse jogo contra o Retrô, o Fortaleza fez muito mais força para jogar do que o Retrô. Muito mais força. Porque a coisa parece que não funciona. Treina, vamos fazer assim, assim. O jogo não consegue. A coisa não encaixa. O Retrô abre o placar no primeiro tempo. O Fortaleza marca muito mal, muito mal. Eu vou te falar o seguinte: no primeiro tempo que terminou 1-0 o Retrô, se o Fortaleza está jogando com um time com a capacidade técnica maior do que o Retrô, o Fortaleza teria tomado um saco. Vou repetir. Se o Fortaleza tivesse jogado, em vez de estar jogando com o Retrô, tivesse jogando com um time com uma capacidade técnica maior, tinha tomado um saco no primeiro tempo. Mas é óbvio que quando o Fortaleza jogar com um time com uma capacidade maior, eu não estou falando que os jogadores do Fortaleza desdenharam. Não é nada disso. Sapato alto não é nada disso. Tá? Mas quando você joga com um time que você sabe que pode te machucar, a tua tensão sobe mais. Isso é normal. Se o Fortaleza jogasse o clássico regional contra o Ceará, a tensão ia estar 200. Se o Fortaleza jogar com o Palmeiras, jogar com o Flamengo, tô falando hoje, a atenção do Fortaleza vai ser 300. Porque sabe que pode se machucar e machucar a Vera. Mas não desmerecendo o Retrô. Lógico que a atenção do Fortaleza, sem mimimi e sem babaquice aqui. A própria torcida do Fortaleza sabe disso. Não é desmerecendo o Retrô. Mas o jogador entra com a atenção, mas tu tá jogando contra quem? Pô, tô jogando contra um time da terceira divisão. Vamos com atenção? Sim, vamos com atenção.
Mas não é aquele foco que tu escuta até a respiração do cara. Entendeu? Isso não é sapato alto, tá? Isso é normal. Acontece com qualquer um. De vez em quando, um clube gigante se complica com um time menor justamente por causa disso. Que aí, quando quer colocar atenção legal, o bagulho já está meio complicado. Então, o primeiro tempo, o Retrô foi superior. O Retrô foi melhor do que o Fortaleza. Fortaleza, cara, não mostrou quase que nada. O Retrô foi superior. O Fortaleza fazia força para tentar fazer alguma coisa. E o Retrô mais organizado. Isso é estranho, porque os times do Voivoda sempre foram organizados. Só que tem muito jogador no Fortaleza mal. E tá mal há algum tempo. A fase ruim passa. E aí vai pro segundo tempo, o Fortaleza não muda muita coisa, mas vai para cima. O Fortaleza é um time corajoso, um time que não desiste, um time que corre, um time que luta. O torcedor do Fortaleza não pode falar que os jogadores não correm, que os jogadores não tentam, que os jogadores não lutam. Ah, os jogadores são chinelinhos, estão fazendo sapato alto. Não fazem isso, jogador do Fortaleza. Você vê em campo que os caras correm, se dedicam, os caras sofrem. E o Fortaleza foi indo para cima. E foi dando espaço. Foi dando espaço pro Retrô. O Fortaleza se livrou de ter tomado no contra-ataque pelo menos mais uns dois. Se o time do Retrô tem um pouquinho mais de qualidade técnica nos contra-ataques que o Retrô conseguiu, teria feito pelo menos mais dois gols. Teve duas que entrou cara a cara com o goleiro. Se pega um jogador com mais qualidade técnica, vamos lá, vamos jogar o sarrafo lá em cima. Teve um lance pelo lado esquerdo, que eu acho que foi até um jogador que entrou no segundo tempo, o time do Retrô. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Eu acho que é esse Mike. Eu acho que foi esse. O Ibalai. Não, acho que foi o Ibalai, o número 26. Eu acho que foi esse Ibalai, o número 26. Ele recebeu a bola, tocou para frente, o goleiro saiu, ele deu mais um toquinho e o goleiro defendeu. Se pega ali um cara que sabe dar uma cavadinha, vamos jogar o sarrafo lá em cima? Se pega o Pedro do Flamengo, ele tinha feito o gol, irmão. Ele tinha feito o gol. Pega um cara com qualidade, ele tinha feito aquele gol. Ah, o cara errou? Não. Acho até que, na verdade, acho que até que ele errou um pouquinho. Ele esticou, o segundo passe dele, ele dá um esticão muito maior e o goleiro chega muito junto na hora dele tocar. Se ele tocasse um pouquinho antes, a bola viesse um pouquinho antes, ele desse um toque menor, a hora que o goleiro saísse, ele ia poder escolher onde ele colocou, ia colocar. Então acho que ele deu um passo um pouquinho exagerado. E teve um outro lance lá que também entrou cara com gol. Então, irmão, o Fortaleza se livrou de tomar pelo menos dois gols no contra-ataque. Além de outros contra-ataques que o Retrô perdeu. Então não mudou muita coisa do primeiro para o segundo. Então, o Fortaleza foi indo para cima, e aí começou a criar algumas oportunidades. Chute de fora da área, o goleiro fez uma grande defesa. As defesas mais difíceis, sim, foram do goleiro do Retrô. Mas muito mais de jogada de fora da área, muito mais de coisa individual, muito mais na empurrança, entendeu? Vou na empurrança, vou do jeito que dá. E aí no final do jogo acabou empatando. Ah, pela vontade, pela falta de vontade, por tudo que o Fortaleza tentou. Agora um time completamente descoordenado, o time do Fortaleza. Completamente coordenado. Foi na empurrança, foi na vontade e contou com a sorte de não ter tomado gols no contra-ataque nem no primeiro tempo, mais gols no primeiro tempo e no contra-ataque do segundo, e ter conseguido esse gol. Na força, do jeito que foi, bola vai, cabeceia, bota o pé, o cacete, acabou entrando.
O futebol que o Fortaleza joga não é um futebol limpo. Eu não estou falando que joga futebol sujo, não é nada disso. Eu estou falando, as jogadas do Fortaleza não são limpas. São jogadas muito atabalhoadas. As coisas não funcionam, irmão. Tá indo na força. Então, cara, o resultado. Não vou falar que o resultado foi injusto, porque o Fortaleza mostrou vontade, muita vontade. Agora, se você pegar quem foi melhor, mais organizado, foi o Retrô. E é por isso que eu digo que o Retrô vai sair com gosto amargo desse empate. O Fortaleza conseguiu o empate no final. Fortaleza está feliz com o empate de 1-1 fora de casa. Porque em casa, a princípio, tem mais vantagem. Bom, mas desde que não jogue assim. Porque se jogar assim vai ser complicado. Tudo bem que o jogo é daqui, um mês não, mas quase um mês, umas 3 semanas para frente. Muita coisa pode mudar. Mas, cara, o Retrô mostrou que pode passar para as oitavas de final. Essa é a verdade. E o Fortaleza, irmão, tem que tentar melhorar. Porque hoje você não vai falar, não, o Fortaleza jogando em casa vai se classificar. Bom, na boa. Eu não falo isso. Tá tudo em aberto. Tudo em aberto. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.